Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do meu canal Uma Conversa Bem Articulada. Eu sou Marcela Andrade, sou médica reumatologista e esse é um espaço que a gente usa para falar sobre as dúvidas mais frequentes do paciente que frequenta o consultório do reumatologista. Aqui eu tento desmistificar um pouco os conceitos ligados às doenças autoimunes e à dor crônica. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, doutora Maíra Della Rocque, ginecologista e obstetra, e a Maíra também tem um canal super bacana, conhecido como Banho de Estrogênio. Seja bem-vinda, Maíra. Obrigada, é um prazer, gente, estar aqui com vocês, eu que já estou acostumada com a plataforma, acho muito legal a gente poder trocar e em outros canais poder levar informação naquelas que se confluem dentro do nosso consultório, né? Com certeza, Maíra. E a gente escolheu um tema super bacana, que é uma dúvida frequente das pacientes jovens no consultório do reumatologista, que é falar um pouquinho sobre a pré-concepção, ou seja, quais são os cuidados, seja para evitar uma gestação, ou seja, os cuidados que são necessários antes de uma paciente que tem doença autoimune querer e decidir gestar. Né, Maíra? Sim. E assim, a grande dúvida, na verdade, né, eu acho que é quando elas recebem um diagnóstico de lúpus, por exemplo, e elas se assustam com, será que eu vou poder gestar? Será que isso vai atrapalhar o meu futuro, né, reprodutor? Vai ter uma contraindicação? Vai ter um momento em que eu não vou poder engravidar? Isso assusta bastante elas, isso é bem comum a gente ver. E aí eu sempre falo, calma, ajustado, conversado, a gente consegue chegar num denominador comum que seja bom para você e para um bebê, né? Assim, ajustando as coisas. E a principal coisa que a gente precisa pegar como foco é preparar essa mulher, né? A decisão intempestiva e aquela coisa do engravidez sem querer na paciente reumatológica não é uma boa ideia. Não, certamente não é, né? Além de deixar o reumatologista louco, o obstetra, né? Também. A gente, obviamente, acaba imputando muito mais risco a essa gestação, né? Então, eu acho que a grande palavra nesse processo é o planejamento, né? E um planejamento que vai além da sua decisão com a sua família, né? Um planejamento que não é só entre você e o seu marido, é um planejamento entre você, seu marido, seu reumato, seu obstetra, né? A gente precisa trazer mais gente para essa decisão. É uma decisão um pouquinho mais compartilhada ali, mas que tem seu momento, a gente consegue chegar lá, né? O que é ótimo, né? Porque até, assim, eu acho que esse medo, né, Maíra, ele é extremamente relevante. Sim. E ele existe porque até muito pouco tempo atrás existia um lema, assim, uma divulgação e um conhecimento científico limitado de que a mulher com lúpus ou com síndrome antifosfolípide ou com artrite reumatoide, que elas não poderiam engravidar, né? Que o risco era muito alto para o bebê. E, obviamente, a gente tinha menos conhecimento científico, que tornava realmente a gestação de muito maior risco do que é hoje, e hoje a gente já sabe que isso é possível na maioria dos casos. Sim, a gente tem, acho que o ponto principal e que a gente precisa lembrar as pessoas que estão assistindo o canal e as nossas pacientes é sempre ajustar o momento, e ajustar o momento passa por classificar em que momento da doença você está. Né? Você está em remissão? Há quanto tempo você está em remissão dessa doença? Ou você teve uma atividade há pouco tempo? Como foi essa atividade? Você está em atividade de doença agora? Talvez não seja o melhor momento para engravidar. Você está tendo ou já teve complicações muito sérias dessa doença? E quando a gente pensa no lúpus principalmente, que lúpus pode tudo, né, que a gente aprende isso desde a faculdade, lúpus pode tudo, então assim, quando você tem algumas complicações inerentes ao lúpus, que aí sim a gente já precisa pesar na balança se para aquela mulher vai ser a melhor opção se colocar sobre toda a sobrecarga fisiológica que é uma gestação. Né? Então, assim, existem sim momentos e complicações que acabam levando a gente a optar por uma outra via de parentalidade. Isso é importante lembrar, né? Quando a mulher fala assim, eu vou poder ter filhos? Sim, você vai, talvez, você não possa gestar por conta de alguma condição, mas não é para a maioria. Se você pegar a gama de pacientes que a gente tem hoje em dia, a imensa maioria pode. Graças a toda a evolução que a gente teve na medicina, a gente já tem medicamento que permite isso. A gente já tem exame, acompanhamento que garante um bem-estar materno e fetal.
poucas não vão poder. E isso vai variar dessa classificação entre em que momento ela tá, né? Então, acho que o principal do pré-concepção é ajustar o momento que essa paciente está e rever as medicações que ela está usando. Claro. Porque dentro da gama da reumatologia tem muitas medicações que são completamente contraindicadas na gestação. A gente sabe disso. Com certeza. Assim, eu acho que o primeiro passo, como você disse, é a gente garantir uma remissão de doença sustentada. Exatamente. Né? Então, por recomendação, as diretrizes colocam a partir de 6 meses de remissão de doença. Nós, reumatologistas, preferimos que seja até um pouquinho mais. A gente se sente mais tranquilo que a paciente engravide após 1 ano, pelo menos, de remissão. E, óbvio que isso também varia de acordo com a gravidade da doença que a paciente tem. Se é um lúpus cutâneo articular ou se é um lúpus com nefrite, isso faz total diferença, né? Se é um lúpus que já acometeu o coração, isso muda totalmente já tem o nosso... hipertensão pulmonar, Exato. A paciente já tem história de AVC. Tem, né, a gente tem comorbidades ali, a gente Claro. tem complicações do lúpus que de fato podem levar a gente a pesar numa balança se submeter o corpo daquela mulher a uma gestação é a melhor ideia. Mas não é a maioria, né? Não, são pouquíssimos os casos que chegam... que de fato a gente vai ter que dar a notícia ruim ali de... Isso. Talvez ser algo muito riscoso para a mãe e para o bebê, né? Mas a gente sabe que existem esses riscos gestacionais, e aí, além da remissão, como você disse, a gente tem que estar muito preocupado ali com quais medicações essa paciente está tomando, né? Porque quando a paciente faz todo o processo bonitinho, organizado, de olha, eu quero saber se agora eu posso engravidar, e a gente chega ali no momento ideal da remissão da doença para liberar, o primeiro caminho é o que é ideal, né? Que o paciente não esteja usando corticoide, e se tiver que usar, que seja uma dose muito baixa, né? Que não esteja, obviamente, usando nenhuma medicação teratogênica que causa má formação fetal. E aí, no lúpus, na artrite, nós temos várias medicações. Então, que a gente adapte aquelas medicações para aquelas que são permitidas durante a gestação. E existem, né? Existem medicações que são permitidas e tá tudo bem. A gente tem a hidroxicloroquina, a azatioprina, que são sulfasalazina. Tem medicações que até em bula colocam aí como uma categoria mais arriscada, mas que na prática a gente sabe que está liberado para uso durante a gestação. E às vezes, de fato, não dá para deixar a paciente sem imunossupressor, né? Tem situações que realmente a paciente vai precisar, ou desde o início, ou durante a gestação, acaba tendo que colocar um imunossupressor. E, em geral, isso não é um problema, a não ser que seja uma condição muito grave. A gente consegue manejar, né, Maíra? Dá pra gente manejar, é só uma questão de planejamento, né? Não dá pra ser um ops, engravidei enquanto tava usando algumas medicações específicas, isso é bem complicado. Isso acontece, a gente sabe, né? Eu já passei por isso, né, no consultório, na formação, então, da residência. Então, a gente vê muito, né? Às vezes... Porque durante a nossa formação a gente acaba lidando com pacientes de menor nível educacional, e aí acaba que por muitas vezes acontecem essas gestações não planejadas e realmente a gente fica bem preocupado. Eu acho que essa é a importância de ter um canal levando isso. Sim, sabe? claro. É você poder levar essa informação para mais gente. Para mais gente. Claro. Para pessoas que talvez não vão ter a possibilidade de estar dentro do seu consultório e acompanhada por você e ouvindo. E chegou, porque hoje em dia a internet é para uma gama, né, muito grande de pessoas. E chegou ali, cara, eu tenho essa doença. Epa, peraí, talvez eu tenha que me planejar. Antigamente as pessoas não sabiam, porque passavam por um acompanhamento que não dava para elas esse tempo de debate, né? Então acho que trazer isso pro canal é fundamental. É muito importante, sim. E aí, Maíra, falando agora um pouquinho assim, quando a paciente decide que não quer agora, ou quando a gente, né, conversa com essa paciente e fala, olha, esse não é o momento, a gente vai ter que agora nesse momento usar algumas medicações que não se pode engravidar usando essas medicações, o que a gente teria, principalmente aí eu vou falar do universo do lúpus e da síndrome antifosfolípide, né, do SAF, o que a gente teria de permitido como métodos contraceptivos para essas mulheres? Então, é super importante a gente pensar e explicar para elas a necessidade de entrar com uma contracepção naquele momento de ajuste da doença que elas estão, levar em consideração de que se elas estão nesse momento é porque elas estão num processo mais inflamadas, elas estão num momento de atividade da doença, e escolher
junto com outros sintomas, e aí avaliando a parte ginecológica delas, qual seria a melhor contracepção. E a gente tem a opção de fazer uma contracepção completamente sem hormônio. A gente tem essa opção, mas não vai ser para todas as mulheres, não vão ser todas as mulheres que vão se adaptar a uma contracepção completamente não hormonal, né? Então a gente às vezes vai precisar usar de hormônio. E aí pensando na paciente do lúpus, na paciente de SAF, que são pacientes que a gente já tem uma capacidade de adaptação, né, dentro dos hormônios menor, a ideia é sempre buscar inicialmente pela progesterona isolada, né? Isso. A nossa melhor opção dentro do hormônio é a progesterona isolada para essas mulheres. E, se possível, que nem ela entre, se a gente puder. Aí a gente acaba tendo, né, as principais opções, eu acho que são os dispositivos intrauterinos, né, que é o DIU. Isso, os não hormonais ou os hormonais, exato. né? E as pílulas de progesterona isolada. Que, assim, e injetável também, só que não é tão boa, né? A eficácia é bem mais baixa, né? A injetável não é nem que a eficácia é mais baixa. O problema dos injetáveis são dois, na verdade, né? Como ele é um injetável de progesterona isolada, ele é um injetável trimestral, a paciente acaba tendo falhas. Perdendo o timing do processo. E aí, essas falhas da nova dose acabam diminuindo a eficácia. E, além disso, por ser um hormônio que vai ser colocado numa dose bem mais alta, porque ele vai durar por 3 meses, os efeitos colaterais, a gente não consegue lidar com eles por 3 meses. Assim, uma vez colocado dentro do seu corpo, por 3 meses você vai ter que lidar com o que quer que aquilo seja. Então, na escolha de um método contraceptivo de maior longa duração, o ideal é que seja um dispositivo intrauterino mesmo. Óbvio, salvo exceções de pacientes que têm malformação uterina e que não podem usar, o dispositivo intrauterino vai trazer pra gente uma segurança maior, porque eles têm uma falha contraceptiva bem menor. E, gente, pelo amor de Deus, eu conheço alguém que engravidou com DIU. Tudo bem, eu também conheço alguém que engravidou com pílula, conheço alguém que engravidou mais ainda porque esqueceu de tomar injeção. Então, né, falhas acontecem, mas dentro das falhas, o dispositivo intrauterino tem a menor falha, né? Então, ele é uma excelente opção para essas pacientes, tanto o hormonal quanto não hormonal. Existe ainda o implante, e a gente não está falando de chip. Sim, não, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Não é chip que a gente está falando, tá? Existe um implante subdérmico. Só tem um no mercado, então não tem problema falar o nome. É o Implanon. Ele é um implante que é colocado em consultório. Ele tem uma duração de 3 anos, ou seja, a duração dele é menor do que dos dispositivos. Os dispositivos duram 5 e 8, então ele dura 3. Né? A única diferença entre os dispositivos e o implante, todos eles, se a paciente tiver alguma reação e não se adaptar, facilmente é retirado e imediatamente os efeitos colaterais cessam. Mas o implante, ele tem uma absorção sistêmica maior e uma dose hormonal maior do que os dispositivos. Então, se você pegar em termos de taxa de contracepção, taxa de falha, o Implanon é indiscutivelmente o método mais seguro que a gente tem. Porém, por ter uma absorção sistêmica, ele tem mais efeitos colaterais do que o dispositivo intrauterino. E aí entra a importância de ir na consulta ginecológica e conversar, entender quem é aquela mulher. Aquela mulher tem muita tendência à espinha ou não. Aquela mulher tem muita cólica, aquela mulher tem muita TPM, aquela mulher tem um fluxo aumentado ou não. Cada um desses pontos que essa mulher vai levantar pra gente na anamnese vão fazer a gente escolher qual é o melhor método pra ela. A única coisa importante é que não coloque o estrogênio na história, né? Claro, isso nas pacientes, né? A gente tá falando dessa questão porque as pacientes com lúpus e SAF, elas têm contraindicação ao uso do estrogênio, porque já se sabe que o estrogênio, ele pode tanto aumentar o risco de tromboses nessas pacientes, quanto também deflagrar a atividade de doença. E aí a gente fica um pouquinho mais restrito em termos de contracepção. O que já não acontece quando a gente tá falando de uma artrite reumatoide isolada, uma espondiloartrite. Não é para toda doença reumatológica, né? A gente está pensando no universo do lúpus e da SAF. Sim, e isso até também faz bastante diferença na pré-concepção, né? Porque o lúpus, como ele tem esse potencial de atacar mais sistemas, a gente se preocupa mais, né? Às vezes, uma artrite reumatoide que é bem controlada com uma medicação simples, né? Uma espôndilo também que está bem controlada,
Às vezes a gente tem gestações incrivelmente tranquilas, sem problema nenhum, mas que também passam pela necessidade da programação pré-gestacional, principalmente por causa dos remédios. Medicação, exatamente. A ideia é como você... eu tô bem controlada e a gestação vai ser lisa, vai ser linda. A gente já teve paciente com gestação tranquilíssima. Sim. Mas o que você está usando para manter lindo a sua doença, né? Como ela está sendo controlada. Se ela está sendo controlada com um medicamento que a gente pode manter na gestação, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Quando a gente pensa no lúpus e no SAF, aí a gente tem um olhar um pouco diferente, né? E até, assim, a gente tem que lembrar também que as medicações que são teratogênicas e que a gente usa em reumato, elas têm uma meia-vida longa. Então, por mais que, por exemplo, eu engravidei, suspendi o remédio. Não, é assim, já teve a interferência, né? Aí é rezar para não ter acontecido nada grave. Porque, por exemplo, o metotrexato, né? Uma droga que a gente usa muito na reumato, precisa de pelo menos 3 meses sem a medicação para que seja, né, liberada a gestação. E ciclofosfamida, então, é maior ainda. Existem uma série, cada droga tem o seu tempo, né, de meia-vida para a gente indicar a interrupção e liberar a gestação da paciente. E então não é tão simples assim, não, mas quando eu engravidar eu suspendo. Não é assim, é bem mais complexo que isso, né? É bem mais complexo do que isso. E aí, lembrando que, uma vez que aquela mulher esteja na remissão, esteja acompanhada e decida gestar, é muito importante que ela entenda que, porque eu estou em remissão, tá tudo bem. Não é assim. Porque eu estou em remissão, tá tudo bem, não. O acompanhamento vai ter que ser coordenado entre obstetrícia e reumatologia o tempo todo até depois, né? Então, a troca ali entre o seu reumato e o seu obstetra vai começar antes de você engravidar e só vai acabar depois que o bebê estiver no colo, depois de um tempo desse bebê no colo. Sim, claro. Né? Então, é muito importante a paciente entender que ela vai ter que orquestrar ali uma equipe que se conecte, que se troque, porque já aconteceu de eu não conseguir ter canal de acesso com outros especialistas que estavam acompanhando o paciente e se torna um pré-natal impossível. Isso é impossível, você precisa conseguir coordenar essas pessoas, porque vai ter um momento que você vai precisar trocar com aquele outro médico, né? Vai precisar ter uma conversa que não dá para ser via paciente. Claro. Precisa ajustar, então a paciente precisa entender. Na pré-concepção, inclusive, escolher profissionais que estejam alinhados na maneira de trabalhar e que consigam trocar entre si. Isso é fundamental. Não, com certeza, porque a gente também, assim, sendo uma gestação lisa, dificilmente a gente vai precisar se falar. Tá tudo bem, o paciente pode mandar, mas a gente nunca sabe. Né? E aí podem acontecer coisas que o obstetra vai ter que autorizar eu fazer determinada medicação, o reumato vai ter que orientar o obstetra qual é a melhor forma de agir ali. Às vezes a gente tem que internar a paciente, o reumato tem que ir até o hospital e poder ajudar o obstetra na condução. Graças a Deus são raríssimos os casos, mas de fato podem acontecer e a troca é fundamental. É fundamental, faz parte da pré-concepção essa escolha de equipe também, eu acho que é muito importante. E também de ter um obstetra que esteja adaptado, acostumado e treinado para lidar com essas pacientes. Porque a gente sabe que nem todas as formações de obstetrícia visam alto risco. E tá tudo bem, né? Assim, sim. É uma parcela da população, então não precisa que todo obstetra faça alto risco. É só importante que você saiba, no momento de começar essa pré-concepção, buscar um profissional que faça esse alto risco. Porque não é um pré-natal igual. Os exames que vão ser feitos não são iguais, né? O olhar de algumas queixas e de alguns sintomas não é igual, então tem que ter um radar um pouquinho diferenciado. Né? E a gente sabe até que algumas manifestações de atividade da doença aparecem num momento que às vezes o obstetra pode achar que é uma complicação comum da obstetrícia, né? Isso, se confundem. E isso a gente tem que ter muita, muita cautela, e por isso que não vale assim, agora que eu tô grávida eu vou só no obstetra, não vou mais no reumato. Também não serve, gente. Assim, tem que estar nos dois, tem que ser um acompanhamento bonitinho, não pode vacilar, porque a ideia é justamente a gente pegar
qualquer problema antes de virar uma grande complicação. Exatamente. A ideia de um bom pré-natal não é resolver a complicação, é evitar que a complicação aconteça. Né? Então, assim, foi liso. Que bom que foi liso. Você teve uma equipe que conseguiu te manter ali daquele jeito o tempo todo. Com isso que a gente busca, né? No final, mãe e bebê bem. Então, acho que esse fica como a chave dessa discussão, né? Com certeza. Então, eu acho, gente, como a Maíra acabou de falar, assim, o principal é planejamento e bons profissionais que trabalhem em conjunto e que tenham experiência em pacientes de risco, né? Escolher o momento certo para gestar, que tudo tende a fluir da melhor forma possível. Obrigada, Maíra, pela participação. Prazer estar aqui com vocês, gente. Eu adorei. Foi ótimo, mas eu acho que a gente tem mais tema para trazer por aqui, tem bastante assunto ainda que a gente pode explorar. Então, certeza. Quem sabe aí vamos marcar uma próximo. Com certeza. Vamos ajustar a agenda e a gente marca Isso aí. Próximo. Obrigada. Beijo, e se você gostou desse vídeo, se acha que esse vídeo pode interessar para alguém que você conheça, para algum familiar, amigo, compartilhe, deixa aqui os comentários, deixa as dúvidas e a gente te espera no próximo. Até mais!